Fala pessoal, estamos aqui na segunda temporada do Angel Care Talks. Hoje é um dia super especial. A gente tem um convidado de peso, reconhecido nacional e internacionalmente por tratar da coluna vertebral. Antes de revelar esse convidado, eu vou ler aqui porque o currículo dele é pesado. Ele é professor titular do Departamento de Ortopedia e Traumatologia do HC USP, presidente da Sociedade Brasileira de Coluna 2025 e 2026, chefe do grupo de coluna do IoT HC USP, médico do grupo de escoliose do Hospital da AACD, coordenador do núcleo de coluna do Hospital Sírio-Libanês e membro da SRS, Scoliosis Research Society. Muito obrigado, Dr. Alexandre Fogaça, pela oportunidade de trocar essa ideia aqui. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Maravilha. Hoje a gente vai falar, professor, um pouquinho sobre como o senhor começou na medicina, na ortopedia e depois, mais especificamente, na cirurgia da coluna vertebral. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a coluna vertebral, falar um pouquinho sobre a escoliose e outros assuntos que a nossa audiência tem curiosidade. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Então, professor, como é que o senhor decidiu a medicina? Como é que foi ingressar? Foi um propósito desde pequeno ou não? Como é que foi essa história? Olha, eu sempre digo que muitas vezes você não escolhe fazer medicina, você é escolhido para fazer medicina, porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser médico. Então, desde a minha infância, eu sempre falei em ser médico, e aí, à medida que você vai tendo mais idade, você vai vendo o que você precisa para fazer medicina, né? Então, você tem que estudar muito. Se você conseguir ter acesso a um bom colégio, já é mais de meio caminho andado, né? Então, eu fui, desde a minha adolescência, me preparando para entrar no vestibular, para fazer medicina, que sempre foi muito concorrido. E quando o senhor contou para sua família, vou ser médico, qual foi a reação deles? Eu fui o primeiro médico da minha família, não tinha nenhum médico na minha família. Então, meu pai é engenheiro, minha mãe é professora e todos viram com bons olhos, né? Mas sabiam que é um caminho difícil. E aí foi o primeiro médico da família e depois outros familiares ingressaram, seguiram o exemplo ou ainda não? Quando você faz medicina, eu acabei casando com a minha esposa, que é médica também. Sim. Aí tive alguns primos que fizeram medicina, mais novos, e hoje até minha filha já faz medicina, tá no primeiro ano de medicina. Eu não sabia, professor. Esse ano. A sua esposa, qual a especialidade? Ela é fisiatra. Fisiatra. Que faz, trata de dor, reabilitação, né? Fisiatra tem muito a ver com a escoliose ou não, professor? Tem muito a ver com dor. Com dor. Tem muito a ver com doenças neurológicas, entendi, com trauma raquimedular, com doenças sindrômicas. Ela trabalha na CD também. Ah, ela trabalha na CD? E fala um pouquinho sobre a sua filha. Ela ingressou, ela está no primeiro ano? Acabou de entrar, faz 2-3 meses que entrou, está no primeiro ano da faculdade. Que legal, muito, muito legal mesmo. Professor, falando um pouquinho da medicina, né? Falou da tua esposa, da tua filha. O senhor lembra um primeiro paciente assim que te marcou, que você pode contar alguma história ou alguma história interessante, assim, logo que você estava começando, que é intrigante, interessante? Quando você entra na faculdade de medicina, por exemplo, quando eu entrei, eu imaginava fazer cirurgia cardíaca. Sério? Então, jamais pensava em fazer ortopedia, né? Então isso veio passando os diversos estágios, tendo melhor conhecimento das especialidades. Foi lá pelo 5º, 6º ano que eu acabei decidindo por fazer ortopedia. Eu ia te perguntar sobre isso, por que a ortopedia? Então, porque quando a gente passa na ortopedia eram coisas muito resolutivas, né? Então você passa no pronto-socorro de ortopedia e você vê aqueles pacientes politraumatizados, fratura de ossos longos, de fêmur, de tíbia, e de repente ele entra numa cirurgia, faz uma haste daqui, uma placa dali. A ortopedia, para muitas coisas, ela é muito resolutiva. Então você vê um resultado quase que imediato de uma cirurgia, de um tratamento, né?
Indivíduo que chega com o ombro luxado, você vai lá, reduz o ombro dele, melhora na hora a dor, tá certo? Criança com aquelas deslocamentos de cotovelo que são comuns também. Então, o que eu gostei na ortopedia era isso, essa praticidade, essa capacidade de resolução de problemas. Que legal. E aí, então, por que a coluna? Especificamente a coluna vertebral? Dentro da ortopedia, tem diversas subespecialidades, né? Perfeito. Então, tem desde cirurgia de mão, extremamente delicada, até cirurgias que são como as de quadril, de prótese de quadril, de fixação externa, né? Então, são cirurgias assim que você tem dentro da ortopedia uma gama enorme de subespecialidades e você vai tendo preferências por algumas coisas. O senhor passou por todo esse tipo de cirurgia. Na residência, você faz 3 anos de ortopedia para depois, a hora que termina, você escolher uma subespecialização. Perfeito. E aí, também gostei mais da coluna. A coluna, naquele tempo, o que eu mais gostava era do trauma, as fraturas, o desafio de tratar a lesão medular até hoje, né? Uma lesão gravíssima e praticamente sem uma cura para a lesão neurológica que vem de um trauma raquimedular. Perfeito. E depois, dentro da coluna também, você tem a doença degenerativa, você tem tumor, você tem infecção. E depois acabei me apaixonando pelas deformidades, que é a área que eu atuo mais hoje em dia. A deformidade hoje é sua área de atuação principal. Sim, deformidade da coluna acaba sendo, a gente trabalha tanto no Hospital das Clínicas quanto na ACD, que são instituições que agregam casos muito graves, que vêm não só de São Paulo, mas do Brasil todo, vêm para esses hospitais para tratarem essas doenças que precisam de muito recurso, de equipe especializada, de toda uma gama de estrutura mesmo, né? Então, só hospitais realmente maiores, preparados para fazer essas cirurgias maiores. Com certeza. E o senhor acha que a cirurgia da coluna vertebral é resolutiva? Para muita coisa ela né? Ainda tem grandes desafios, né? Então, você, por exemplo, na área do trauma, até hoje você descomprime a fratura, você estabiliza a fratura, mas se o indivíduo teve uma lesão neurológica, você vai reabilitar, mas até hoje tem muito pouco de recuperação neurológica para uma lesão completa, por exemplo. Lógico que tem tido evolução, as órteses, robótica, reabilitação, mas ainda está muito longe de desenvolver uma vida, devolver o indivíduo a vida que ele tinha antes de uma lesão medular, né? A vida se transforma completamente. Nas áreas de degenerativa, a gente tem visto uma tendência a ter cirurgias cada vez menos invasivas. Perfeito. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a endoscopia, a gente tem métodos de fixação menos invasivos. Então, tudo caminha para ser uma cirurgia menos traumática, com menos tempo de internação, com uma reabilitação mais precoce. E a deformidade é outra grande área dentro da coluna que é extremamente desafiadora. Então, na escoliose você trata desde crianças até idosos, né? Então você tem deformidades que se iniciam na infância, que tem todo um desafio de muitas vezes não ser o momento correto ainda para fazer uma cirurgia grande, tem o desafio de os implantes serem muito grandes para o tamanho da criança. Perfeito. Depois tem a escoliose do adolescente, que acaba sendo uma cirurgia extremamente resolutiva também, quando bem indicada, quando bem executada. E tem depois um outro enorme desafio, que é a escoliose, a deformidade do idoso. Perfeito. Daí você já tem um indivíduo mais velho, com osteoporose, com comorbidades. Curvas estruturadas. Então você tem toda um desafio de decidir quando operar, quando não operar. Você tem taxas de complicações altas para essa faixa etária do idoso.
Então, hoje também é um grande desafio na área de cirurgia da coluna, esses extremos de idade. Os na infância e os na idade mais avançada. Eu acho que a escoliose idiopática talvez seja mais resolutiva, né, professor? Aí, escoliose de início precoce, a do adulto, já é mais difícil, mas tem tratamento, dá para resolver. A escoliose idiopática do adolescente, normalmente você está tratando um adolescente que praticamente não tem outra comorbidade. Perfeito. O único problema que ele tem é essa deformidade da coluna. Então, hoje, também com o avanço dos materiais de síntese, com os tipos de cirurgia, de anestesia, de neuromonitorização, os avanços que a gente tem tido de aquisição de imagem, navegação, até robótica para ajudar a colocar esses implantes, você diminui a taxa de complicação, aumenta a taxa de sucesso das cirurgias, diminuição de taxa de revisão. Então hoje acaba sendo uma cirurgia bem resolutiva também, quando bem indicada, bem executada. Muito legal. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nas deformidades. Eu tenho algumas perguntas. Pois não. Mas para nossa audiência, os pais que estão assistindo, né, pacientes, fala para nós, professor, na visão de um professor, né, da USP, qual é o papel da coluna vertebral no ser humano? De uma forma geral. A coluna vertebral é de extrema importância, né? Ela é o eixo do corpo ali. A principal função dela é de sustentação. E ela que, no meio dela, passa as estruturas neurológicas, então, desde a medula até os nervos, eles saem todos da coluna. Então, uma estrutura importantíssima para o ser humano. A coluna vertebral ela é complexa, né, professor? E tratar a coluna vertebral não é só tratar de osso, né? Tem essa parte neurológica que é muito importante, né? Sim, tem os músculos que dão sustentação para a coluna. Ela tem um mecanismo imbrincado ali com a inervação de praticamente toda a motricidade dos braços, das pernas, passa pela coluna, sensibilidade, controle do xixi, do cocô. Então, é uma estrutura realmente fascinante. Tratar a coluna não é para qualquer um, não. Mas vamos lá, professor. A gente sabe que o senhor assumiu há pouco tempo como professor da USP, né, na ortopedia e traumatologia. Como é que é conciliar a vida de professor titular e a vida de cirurgião? Você tem que dividir bem o seu tempo, sacrificar algumas coisas, né? Mas desde que eu terminei a minha formação, eu sempre quis ficar em grandes instituições, o Hospital das Clínicas, que foi onde eu me formei, né? Faculdade de Medicina da USP, o HC, e aí então eu fui primeiro contratado como assistente, né? Certo. Então você começa sendo um médico ali que faz mais assistência, mas daí você vai fazendo uma carreira universitária, mestrado, doutorado, é contratado como professor da faculdade, e aí você vai acumulando funções, você passa a ensinar os alunos da faculdade de medicina, os residentes, o pessoal que está fazendo a complementação especialização em coluna, né? E foi uma coisa natural a gente ir evoluindo nessa carreira e tive a oportunidade de, o ano passado, disputar para ser professor titular, que é realmente o cargo máximo dentro de uma hierarquia universitária dentro da ortopedia. Então, agradeço muito os professores que eu tive ao longo de toda a vida que me formaram e me capacitaram para chegar nesse cargo. Professor, me fala assim, o senhor começou ali como na medicina. Quanto tempo levou de estudo e dedicação, alta performance até se tornar professor? É uma vida, né? Porque você médico, tudo muda muito rápido, o conhecimento hoje em dia é produzido muito rápido, então técnicas de cirurgia mudam, conhecimento muda. Então, se você comparar com 20 anos atrás, tudo mudou muito. Então, é um estudo contínuo, um aperfeiçoamento contínuo. Então, você tem que estar sempre aberto às novas ideias, indo em congressos, fazendo cursos, se aperfeiçoando. É uma vida de estudo, né? Eu tenho
Eu me formei em 97 e então eu tô com... Vai revelar a idade. Não, vou fazer daqui a 2 anos, 30 anos de medicina, né? Que legal, que legal. E professor, quais são as responsabilidades de um professor lá, mais específico de um professor lá do HC? As responsabilidades são muitas, né? Você tem responsabilidade de manter a assistência, então você tem ali dentro de um conselho que tem dentro do Hospital das Clínicas, um conselho que tem dentro da ortopedia, você vai ali ditando as coisas que vão ser realizadas no que tange a assistência dos pacientes. Você tem um papel fundamental no ensino. Então, dentro da ortopedia passam alunos do 2º ano, 3º ano, 5º ano, 6º ano, passa o pessoal da Liga de Ortopedia. Então, são pessoas que não vão fazer ortopedia, mas que têm que saber o básico de ortopedia. Depois você tem uma responsabilidade com os residentes, que são aqueles então que vão se formar em ortopedia. Você tem uma responsabilidade com os diversos grupos que vão formar subespecialistas. Cirurgião de coluna, cirurgião de quadril, cirurgião de mão. Tem um papel importante em desenvolver e reter os talentos. Então, esse pessoal que se forma no HC, que faz ortopedia lá com a gente no Instituto de Ortopedia, a gente quer reter esses talentos. Então, você vai fazer a pós-graduação deles, mestrado, doutorado, livre docência. Então, é um treinamento contínuo, formando especialistas, formando novos professores. Então, é uma responsabilidade muito grande. É muita coisa, né, professor? Quando a gente olha de fora, fala, não, é o professor, titular e tal, mas a gente está olhando só a cirurgia da coluna, mas não é só isso, né? Engloba toda a ortopedia. Quando você se torna professor titular, você não pode olhar só para a coluna. Exato. Você tem que olhar para toda a ortopedia, para todos os grupos, a sua responsabilidade é com todos eles. Então, você tem que ir atrás de verba, você tem que ir atrás de buscar inovação e hoje em dia, por exemplo, o aparelho, a tecnologia envolvida nas cirurgias ortopédicas é muito grande. Exige um investimento muito grande e sempre estão saindo coisas novas, coisas que vão se tornando quase essenciais para aumentar a segurança de uma cirurgia, a diminuição de complicações. Tudo isso custa muito caro, principalmente para uma estrutura pública. Então você tem que ir atrás de parcerias, atrás de verbas, para você estar sempre mantendo o hospital como um hospital de ponta em assistência, em ensino, em pós-graduação, em busca de inovação. Então, dentro do próprio instituto, desenvolver e ajudar a desenvolver outras tecnologias. E esses talentos que o senhor pretende reter, né, para ficar dentro da instituição, são talentos para todas as subespecialidades? Sem dúvida, né? Você tem que reter todos os bons alunos que passam lá. Não é só coluna, é para toda a ortopedia. Você tem que reter bons cirurgiões de quadril, bons cirurgiões de mão, joelho. Então, é lógico que, por exemplo, na ortopedia, não é só um professor titular, nós temos 3 professores titulares. São 3. Então, a gente vai se somando e revezando nessas atividades. Entendi. E professor, o senhor falou assim, eu disputei esse cargo de professor titular, então tem uma disputa ali, tem outros médicos querendo entrar nessa vaga, e como que é essa disputa? É um concurso. É um concurso. Né? É um concurso. Então, mas prova, explica um pouquinho pra gente que é leigo nisso. Então, dentro do concurso para professor titular, basicamente vai ser avaliado o seu currículo, perfeito. Então, o que você fez ao longo da sua vida toda, principalmente o que você contribuiu em termos de publicações, o que você contribuiu na graduação, na residência, na pós-graduação. Além de avaliar o seu currículo, é feita uma arguição, então é uma banca que está ali fazendo diversas perguntas do que você pensa sobre os diversos assuntos, quais suas pretensões, o que você vai poder agregar se você for escolhido o novo professor titular. Que legal. E você tem também uma prova didática, né? Então você dá uma aula e também é julgado os seus recursos didáticos nessa aula.
Perfeito, é bastante coisa, né, professor? Mas muito legal, parabéns pela essa Obrigado. conquista. Quanto tempo faz, professor? O concurso foi em janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado, que legal. Recente, 1 ano de professor titular. Que legal. Professor, na sua opinião, o que mais mudou nos últimos 10 anos na cirurgia da coluna vertebral? Sei que o senhor já falou um pouquinho sobre endoscopia, cirurgia robótica, cirurgias minimamente invasivas. O que foi o game change aí da cirurgia nos últimos 10 anos? Difícil apontar uma coisa só, né? Então, eu acho que tem essa tendência das cirurgias se tornarem menos invasivas. Não só com a endoscopia, mas até as cirurgias abertas serem feitas de modo a preservar mais o tecido muscular, menores incisões, sempre tendo como foco o paciente, qual o problema dele, fazer sempre a menor cirurgia possível para tentar resolver o problema daquele paciente. E aí foram agregados várias tecnologias. Uma delas que a gente aponta é sempre a neuromonitorização, que é uma forma, então, de você avaliar a função dos nervos do paciente enquanto ele está anestesiado. Então, antigamente, a gente tinha que fazer testes, tinha que acordar o paciente no meio da cirurgia para ver se ele mexia a perna. Caramba! E aí você não sabia e se tinha algum problema, em que momento aconteceu aquele problema. Então, hoje você tem esses métodos de monitorização, tempo real, que se alguma coisa muda em termos de função de motricidade, sensibilidade, você é avisado e você tenta reverter o último passo que você fez na cirurgia para tentar recuperar aquela motricidade, aquela sensibilidade. Isso agregou muita segurança na cirurgia. E tem um médico específico para isso? Tem um profissional que normalmente é um neurologista, um fisiatra, tem várias especialidades que se aprimoram nessa área de neuromonitorização. Perfeito. E a gente tem agora, mais recente, a tecnologia de aquisição de imagem intraoperatória. Primeiro começou para você checar os implantes que você coloca. Depois começou a navegação, que daí te ajuda com imagens, não só o que a gente tinha baseado em anatomia ou na radioscopia, mas você tem cortes sagitais, coronais. É como se fosse uma tomografia intraoperatória. Perfeito. Que vai te ajudar a posicionar o parafuso, um cage, fazer uma osteotomia. E agora, mais recente ainda, a robótica, que hoje serve mais para cirurgias menores, mas também já está sendo incorporada para grandes cirurgias de deformidade, ainda está sendo utilizada mais para colocação de parafusos, mas você vê que isso já vai ser incorporado para ajudar a fazer uma descompressão, ajudar a identificar onde começa e termina, por exemplo, um tumor, uma infecção. Então, você vai ter um braço robótico que você vai lá, planeja aonde você quer que aquele parafuso seja colocado e aquele braço robótico te direciona com uma precisão bem maior. Isso vai talvez não mude tanto para o cirurgião muito bem treinado. Perfeito. Mas vai fazer com que o cirurgião ainda pouco treinado tenha um desempenho equivalente a um cirurgião muito treinado. E é muito utilizado a robótica fora do Brasil? Em grandes centros, como você vai ali para a América do Norte, Estados Unidos, praticamente todos os hospitais têm. Aqui para a realidade brasileira ainda é uma tecnologia muito cara. Mas como toda tecnologia, à medida que ela vai avançando, ela vai se tornando menos cara e mais acessível para bons hospitais aqui do Brasil. A gente já começa a ter essa navegação em robótica em alguns hospitais públicos também. Então, eu acho que é uma tecnologia que veio para ficar e ela adiciona uma segurança, um menor índice de complicação, que é muito importante para os pacientes. A gente assiste em alguns lugares lá fora que você tem uma revisão de cirurgia, você tem um problema com essa cirurgia e tem que reoperar, isso é um custo enorme. Exato. Então, logo a gente vai começar a identificar que caro não é ter a tecnologia, caro é não ter essa tecnologia Perfeito. Disponível para você fazer essa cirurgia e ter complicações que vão custar muito caro para ser reoperadas e um custo para o paciente que tem, por exemplo,
um problema neurológico que é inestimável. A longo prazo sai mais barato, né, professor? Sem dúvida, isso é uma questão de tempo para que chegue num equilíbrio entre o quanto custa e o quanto que o sistema consegue pagar por ele. Perfeito. Aqui no Angel Care Talks, professor, a gente sempre fala da escoliose, né? A gente gosta de abordar muito esse assunto porque são cirurgias de alta complexidade, né? A escoliose. E eu queria perguntar para o senhor, qual que é o maior desafio técnico hoje para se tratar uma escoliose? São tantos tipos de escoliose que cada um tem um desafio específico, né? Então, vamos dividir. Então, hoje, por exemplo, o que a gente chama de escoliose de início precoce. Perfeito. Que é aquela que acontece até os 10 anos. Então, são pacientes, tem os idiopáticos, que é aquela que a gente não sabe por que desenvolveu escoliose. Mas essa população é principalmente a escoliose congênita, que o paciente nasceu com uma malformação, são as escolioses sindrômicas e neuromusculares, que o indivíduo tem uma doença, paralisia cerebral, mielomeningocele, síndromes, que causam essa deformidade da coluna. Para essa população, a gente não pode fazer a cirurgia que a gente está acostumado, que é a artrodese, porque senão ele fica com um tórax muito curto, que às vezes vai dar problema para respirar no futuro. Então a gente tem que fazer cirurgias que são chamadas, é quase uma cirurgia provisória. Perfeito. É uma cirurgia que você vai usar hastes de crescimento. Então é uma cirurgia que você vai ter que proporcionar para esse indivíduo que ele não deforme tanto até chegar na idade 10, 11 anos que ele possa fazer a cirurgia definitiva. Então isso daí é um desafio enorme, porque são crianças que você vai ter que fazer múltiplas cirurgias e um sistema que quase sempre ele vai ter retornos previstos e não previstos no centro cirúrgico. Sim. Então, para isso estão sendo desenvolvidas tecnologias. Então, a gente tem as hastes telescopadas, que foram a primeira solução. Depois, uma haste telescopada que ela poderia ser aumentada por magnetismo. Perfeito. E agora a gente tem esses sistemas que tem uma catraca. Então, à medida que a criança vai crescendo, o sistema ele tem uma catraca que permite o crescimento numa direção só, diminuindo tantos retornos ao centro cirúrgico. Perfeito. Então, esse é um dos desafios que a gente tem nessa população. Sem falar o diâmetro de parafusos, de implantes, que dependendo da idade e do peso da criança, é incompatível você colocar um parafuso nessas crianças, né? Então, para essa população, eu acredito que seja esse o desafio. Para a população adulta, é outro enorme desafio, porque esses pacientes eles têm uma fragilidade muito grande. Fragilidade no sentido não só óssea, osteoporose, mas também tem diversas comorbidades. É um indivíduo que tem 70 e poucos anos, ele tem diabetes, ele tem hipertensão, ele tem problema cardiológico, ele tem problema renal. Então, é um paciente cuja cirurgia a gente tem que primeiro identificar que paciente que a gente pode ou não operar. Eleger o paciente. Exatamente. Né? E para isso, a gente tem uma promessa enorme da inteligência artificial. Que legal. Desenvolver equações que você joga os dados do paciente e você tem uma resposta. Se esse paciente tem condição ou não de ser operado. Se vale a pena ou não fazer uma cirurgia grande de deformidade nesse paciente mais idoso. Isso é muito interessante. Então a inteligência artificial já tem tido um enorme papel nisso e para você alimentar essa inteligência artificial você precisa de enormes bancos de dados. Que daí através desse banco de dados ele vai conseguir, a gente nem sabe entender bem como que ele chega nessas equações, mas ele chega nas equações que você joga lá o peso, as comorbidades, os exames laboratoriais, a densitometria óssea desse paciente e ele vai te dizer se esse paciente, o risco-benefício é bom ou ruim para você fazer uma cirurgia grande nesse indivíduo. Perfeito. Então a gente falou da escoliose de início precoce, falamos da escoliose no adulto e aí temos a escoliose idiopática e neuromuscular.
Fala um pouquinho pra gente da neuromuscular e a gente deixa a idiopática que tem maior prevalência por último. Então, a neuromuscular quase sempre acaba caindo dentro da escoliose de início precoce. Perfeito. Então, são escolioses que vão começar ali entre até os 10 anos de idade. Então, essas neuromusculares... Ela inicia nessa fase, professor? Se inicia nessa fase. Então, quando a deformidade é muito grande e rapidamente progressiva, a gente acaba tendo que fazer essas hastes de crescimento. Quando a criança tem uma deformidade que só vai se manifestar ali depois dos 10 anos, aí a gente já consegue fazer a cirurgia convencional, digamos assim, que é a artrodese. Perfeito. A idiopática do adolescente, como a gente tinha falado, é uma adolescente que não tem outras comorbidades, então não tem uma boa saúde, ele tem uma boa qualidade óssea. Então, o grande desafio para essa população é a gente poder tratá-la no momento certo. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Porque se você diagnosticar precocemente, até 70% você consegue tratar conservadoramente. Isso que eu ia te perguntar. Quando o senhor indica o uso do colete ou um tratamento com fisioterapia específica para escoliose nesses pacientes? Na escoliose idiopática do adolescente, o tratamento ele vai depender basicamente de quão grave é a curva e quanto crescimento ele tem pela frente. Então, curvas até 10 graus, muitas vezes você nem chama de escoliose. Quando a curva tem entre 10 e 25 graus, hoje existe o exercício específico para escoliose, que é um tipo de fisioterapia, em que o indivíduo vai ter que ter uma grande dedicação, porque ele vai 1 a 2 vezes por semana com o fisioterapeuta, mas ele tem que fazer todo dia em casa os exercícios, como se fosse uma lição de casa. Entendi. Quando a curva tem entre 25 e 45 graus e muito crescimento pela frente, aí entra o colete, e hoje a gente tem um colete mais moderno chamado 3D, que é feito através de um escaneamento do corpo e do indivíduo, esse já faz mais o raio-x. Faz em vários centros, não só na CD. A gente tem no Brasil todo centros que fazem esse tipo de colete. Legal. A CD é um centro que tem todas as fases do tratamento para escoliose. Então, para essas crianças, para esses adolescentes, o desafio é diagnóstico precoce e a gente ter condição de fornecer esse tratamento no tempo certo. Perfeito. Então, isso para os adolescentes que têm um convênio, que tem, é mais fácil. Mas para aquele adolescente que depende do SUS, muitas vezes o diagnóstico é tardio, o acesso a uma boa fisioterapia, ao colete, que não é barato, é mais difícil. Então, o desafio hoje é você fornecer tempestivamente o que esse adolescente precisa em termos de tratamento conservador. Uma porcentagem desses casos, mesmo com o tratamento conservador, acaba evoluindo, curvas além de 45, 50 graus, é a hora que precisa da cirurgia. E aí precisa também de ser operado no momento certo. Um desafio que o Brasil tem é que tem filas, principalmente no Sistema Único de Saúde. Quanto tempo, professor? Você sabe, na média, a fila do SUS para uma escoliose? É muito variável, porque você tem filas municipais, Entendi. Estaduais, federais, mas é um tempo que acaba custando caro para o próprio sistema. Então, se você operasse um indivíduo que tivesse ali uma curva de 50, 60 graus, seria uma cirurgia menor, com tempo de recuperação menor, até mais barata. Quando você não consegue operar o indivíduo naquele momento e vai operar ele depois com 80, 90 graus de curva, acaba sendo uma cirurgia muito maior, mais desafiadora do ponto de vista técnico, vai exigir mais implantes, vai exigir maior estrutura e acaba sendo mais caro. Então, o desafio para a escoliose idiopática do adolescente, que acaba sendo mais frequente, inclusive, é a gente dar tratamento, o diagnóstico precoce, conseguir acesso para o tratamento conservador e, nos casos que vão ter que ser operados, ter acesso no momento certo a esse tratamento. Perfeito. E, professor,
para as mães que estão nos assistindo, para os pais, até mesmo paciente, adolescente que hoje busca informação, é muito rápido, eles estão super antenados. Qual é o conselho, o que o senhor fala para a família quando tem uma indicação cirúrgica? Quais são as dicas? Como que o senhor orienta? Eu acho que a primeira dica seria para ficar atento para fazer o diagnóstico. Então, esse diagnóstico precoce é fundamental. Então, para os pais, professores, quem está ali fazendo professor de educação física, treinador de academia, professor de natação, instrutor de balé. Então, identificar nessas crianças, nesses adolescentes, o desvio de coluna. Então, um ombro assimétrico, um desvio na linha de cintura. Se perceber isso, essa criança, esse adolescente tem que ser indicado a procurar, de preferência, um médico, ortopedista, para fazer o diagnóstico, para fazer um raio-x e ter um acesso a quão grave ou não é essa curva. Então, a primeira dica que fica de tudo isso é, principalmente nessa fase do estirão de crescimento, observar seu filho, seu aluno, para ver se ele tem um desvio de coluna e referenciá-lo para um médico fazer a avaliação. Quando é tratamento conservador, acreditar nesse tratamento conservador, porque hoje a literatura médica mostra que até 70% dos casos em que é diagnosticado precocemente, você consegue evitar a progressão para que ele se torne cirúrgico. E se eventualmente ele evoluir para cirurgia, a dica que a gente dá é que não é o fim do mundo. Sim. É uma cirurgia grande, mas hoje uma cirurgia segura. Então, o risco mais temido é a lesão neurológica. Certo. E isso hoje acontece para as idiopáticas, menos de 1% dos casos. Então, certo. Não é zero, mas é muito baixo. Então, não se desesperar, procurar um bom cirurgião que esteja acostumado a fazer esse tipo de cirurgia, num centro que esteja acostumado a fazer esse tipo de cirurgia. A gente sabe hoje que o cirurgião não faz nada sozinho. Perfeito. Então precisa de uma equipe multidisciplinar para tratar essas crianças. Desde o tratamento conservador até o fim do tratamento cirúrgico. Então precisa do médico, precisa do fisioterapeuta, precisa do indivíduo que vai fazer o colete. Numa eventual cirurgia vai precisar do pediatra, do clínico, do anestesista, do intensivista, do médico que vai fazer a neuromonitorização, de novo do fisioterapeuta que vai ajudar nessa reabilitação. Então é uma equipe multidisciplinar. Do material adequado para a escoliose? Sem dúvida, vai precisar do implante correto, uma tecnologia correta que vai fazer com que o médico tenha menos trabalho na cirurgia, tanto dos implantes quanto o técnico de radioscopia, de navegação. Então uma equipe enorme, é muito grande, multidisciplinar. Né, quando a gente entra na cirurgia, a gente tem ali 30 caixas de material. Então vai precisar do instrumentador, antes disso vai precisar da enfermeira que conseguiu esterilizar todo aquele material de modo que a taxa de infecção seja pequena. Então precisa de toda uma estrutura e uma equipe multidisciplinar para realizar essas cirurgias. É muita coisa, né? É uma cirurgia de alta complexidade. Sem dúvida. E essa equipe multidisciplinar é imprescindível, fundamental, né, professor? Professor, a gente falou um pouquinho sobre a escoliose, eu sou apaixonado por esse tema, dá para perceber que o senhor é muito mais, acho que a gente ficaria aqui horas e horas conversando, mas eu queria saber sobre a Sociedade Brasileira de Coluna. O que significa para o senhor presidir a Sociedade Brasileira de Coluna? Como é que isso aconteceu? E me conta um pouquinho sobre essa nova fase na tua vida. É uma honra e um desafio muito grande, né? Ser presidente de uma sociedade tão importante. Então, até pela carreira universitária, a gente sempre teve uma participação grande, tanto na Sociedade Brasileira de Ortopedia, quanto na Sociedade Brasileira de Coluna. Então, a gente já fez parte de diversas diretorias, tanto da ortopedia quanto da coluna. E agora, esses 2 anos, o desafio é maior ainda, que você fica no cargo de presidente, né? Então, exato. Lógico que a gente tem toda uma diretoria, tem um conselho consultivo, todas as decisões são compartilhadas, mas é um desafio, uma responsabilidade
muito grande, né? Então, você, dentro da sociedade, você é responsável por nortear algumas coisas de educação continuada para quem já é cirurgião de coluna, você é responsável pela prova de quem está se formando em cirurgia de coluna para adentrar a sociedade. Hoje, cada vez mais, a gente tem exercido um papel também na defesa dos interesses do cirurgião de ortopedista, do cirurgião de coluna. Então, essa defesa profissional é muito importante, né? Então, você está ali delimitando qual que é a atuação do cirurgião de coluna, do ortopedista, o relacionamento com as entidades pagadoras, os convênios, o SUS, brigar por melhores condições de trabalho, brigar para que as novas tecnologias sejam incorporadas em benefício do paciente. Então é muito desafiador. São muitos desafios, né, professor? Além de ser professor do HC, chefiar ali a parte da coluna também, da ACD, do Sírio-Libanês, ainda mais esse desafio. E que bandeira o senhor quer levantar? Quais os interesses que o senhor quer mais defender, assim, o seu foco, né, nessa empreitada nesses 2 anos? O foco é sempre o paciente, né? Então a gente sempre quer formar melhor o cirurgião de coluna, a gente quer manter o cirurgião de coluna extremamente treinado, especializado, atualizado, para sempre fornecer o melhor tratamento com a maior segurança para o paciente. Esse é sempre o foco, tá? E dentro disso, defesa profissional, para que ele seja bem remunerado, para que ele tenha acesso a cursos, para que ele tenha acesso a programas de reciclagem, de aprendizado com novas técnicas, novas tecnologias e sempre em prol de uma melhor assistência para o paciente. Então, tem que agir na cadeia toda, desde a formação até a reciclagem, a formação, a especialização de quem já é cirurgião de coluna e, na medida do possível, sempre incorporando as melhores tecnologias que estão sendo desenvolvidas para a segurança do paciente, para técnicas menos invasivas, para técnicas de maior recuperação das diversas problemas que a gente tem, por exemplo, na cirurgia de coluna. Trauma, infecção, tumor, doença degenerativa, deformidade. Então, dentro dos cirurgiões de coluna, a gente tem hoje no Brasil pessoas que se especializam até em cada uma dessas áreas. Por falando em especialização, né, professor, eu vou entrar um pouquinho sobre os cursos, treinamentos. Eu sei que o senhor tem uma proximidade com o Dr. Milady e que você faz parte da organização do Cadaver Lab sobre a técnica bipolar no Quirontech. Conta um pouquinho sobre esses Cadavers Labs, o que isso traz de importância para o médico que está se formando, como é que é essa história? Bom, quando você vai aprender uma nova técnica, uma nova cirurgia, você primeiro tem que estudar muito, todos os fundamentos, em livro, assistir aulas, mas chega uma hora que você tem que colocar em prática. E aí, então, ao invés de você começar a fazer isso num caso real, o Cadaver Lab é o mais próximo que você tem de testar essa sua destreza em fazer essa técnica antes de fazer num paciente real. Então, dentro de uma curva de aprendizado, é uma etapa fundamental. Perfeito. Você treinar em modelos. Você tem hoje modelos realísticos, mas até hoje nada substitui o que a gente chama de Cadaver Lab, né? Que é você fazer ali na estrutura realmente igual à do indivíduo vivo, né? Então, isso é extremamente importante. Então, você vai ter lá, você não vai ter algumas situações de sangramento, mas você vai ter toda a anatomia igual você vai encontrar na sua cirurgia. Então, acaba sendo uma etapa fundamental na formação de novos cirurgiões, na incorporação de novas técnicas.
sempre foi uma coisa muito difícil aqui no Brasil, até por legislação, uma série de questões, mas cada vez mais está se popularizando. Então, hoje no Brasil, a gente tem vários centros que hoje conseguem fazer um curso de Cadaver Lab igual o que a gente tem no exterior, né? Então, aqui em São Paulo, a gente tem a Quirontec, mas tem diversos outros centros, tanto em São Paulo quanto em outros estados. A própria SBOT agora está fazendo uma nova sede que vai ter acoplado um Cadaver Lab, então isso é para daqui a 2, 3 anos, já começou a ser construído, então a própria sociedade está se estruturando para melhor treinar os seus associados. E Dr. Milady, desenvolvedor de uma técnica chamada bipolar, que é uma técnica revolucionária para essas crianças com escoliose de início precoce, é uma técnica bastante inovadora, que tem, além de novos métodos de fixação, tem esse método de haste telescopada que está ligado numa catraca. Perfeito. Então, ele prescinde de você levar a criança tantas vezes para o centro cirúrgico. Mas como qualquer nova técnica, ela tem particularidades que, depois que você lê e assiste aulas, você puder treinar em cadáveres, é essencial para depois você poder realizar melhor essa cirurgia no paciente. Então nós vamos ter a oportunidade agora em junho de ter um Cadaver Lab com a presença do Dr. Milady aqui no Brasil, dando dicas, dando ali conselhos, tanto para nós que temos alguma experiência, mas principalmente para o pessoal que está começando nessa técnica. A gente já teve a oportunidade de visitar o professor Milady, viu como ele faz a cirurgia lá no hospital dele, já pudemos visitar o Dr. Riolon também, que tem uma outra tecnologia, utiliza a navegação também para fazer a implantação do sistema bipolar, e tudo isso a gente incorpora na prática e vai melhorando a cada dia. Inclusive o senhor e o Dr. Marcon foram pioneiros nessa técnica de implantação com navegação no Brasil, né, professor? Sim, a gente teve oportunidade lá na CD, que tem o sistema de navegação. A gente fez um caso que não foi até o ilíaco, navegado, e depois a gente fez um outro caso que foi até o ilíaco, navegado. Então são crianças de 4, 5 anos, baixo peso. Então a incorporação dessa tecnologia traz uma segurança muito maior, você consegue mais e melhores pontos de fixação com a incorporação da tecnologia. Que legal, parabéns, professor. E falando ainda de cursos, treinamentos, acho que legal a gente abordar que a gente tem aqui mundialmente o Junho Verde, que é o mês de conscientização da escoliose. E o Hospital ACD sempre realiza um simpósio, no qual o senhor é um dos organizadores. E esse ano vai ser dia 12 e 13 de junho, né? Conta um pouquinho mais sobre esse simpósio e como ele agrega ao cirurgião e às tecnologias, tudo que agrega esse simpósio na vida de quem está participando. Esse simpósio da CD é de extrema importância, porque desde o primeiro simpósio, há 4 anos atrás, o diferencial dele é a multidisciplinaridade. Perfeito. Ou seja, ele não é só voltado para o cirurgião, ele é voltado para a equipe toda que dá assistência, principalmente no tratamento da escoliose. Então a gente vai ter oportunidade ali de discutir tratamento conservador, com fisioterapeuta, com o pessoal que faz o colete, com o pessoal que faz o exercício específico para escoliose, com a psicóloga que vai ajudar que essa criança, esse adolescente tenha mais aderência ao tratamento, vai poder ver as etapas que antecedem uma cirurgia, o preparo da cirurgia, então o pediatra, o clínico, as avaliações do anestesista, vai discutir a técnica cirúrgica com os cirurgiões, vai discutir o pós-operatório com o intensivista, com o infectologista, com o pessoal que faz a neuromonitorização. Então, como a gente evita complicações, como que a gente trata as complicações que eventualmente
aconteçam. Então, o diferencial desse curso é ele ser multidisciplinar, Legal. não só voltado para o cirurgião, mas para todas essas especialidades médicas e não médicas envolvidas no tratamento da escoliose. Isso é importantíssimo, né, professor? Como o senhor disse, não existe o tratamento da escoliose só com o médico, é multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Professor, a gente falou então sobre o simpósio, né, que vai acontecer na ACD. Acho super importante essa questão da equipe multidisciplinar no tratamento das deformidades. E fala um pouquinho, professor, sobre o Hospital AACD, porque a gente sabe que é um hospital especializado na ortopedia e nas graves deformidades. Conta um pouquinho como é que funciona o hospital, por que o trabalho lá é tão diferenciado e é um hospital que eles transformam vidas mesmo, né, professor? Então, conta um pouquinho para nós. O meu relacionamento ali com a ACD já começou há muito tempo atrás, que minha esposa fez fisiatria lá e sempre trabalhou nesse hospital. E há 10, 12 anos atrás que a gente realmente começou com foi incorporado ao grupo de escoliose lá da ACD, e aí a gente ficou muito impressionado com a dedicação que eles têm com esse tipo de paciente com deformidade de coluna e como eles se especializaram nisso. Então a ACD é um hospital ortopédico relacionado a um centro de reabilitação que trata pacientes do SUS e pacientes particulares e de convênio, e tem toda uma dedicação especial à deformidade de coluna. Então hoje lá tem um centro especializado em escoliose que abrange desde o tratamento conservador até o pós-operatório. E um hospital que investiu nisso. Então incorporou tecnologias como métodos de aquisição de imagem, com a navegação. Então é um hospital que realmente se dedica muito. E o maior diferencial deles, de novo, é a equipe multidisciplinar. Então, lá tem fisioterapeutas, psicólogo, enfermeiras, médicos das diversas especialidades e retaguardas, todo mundo especializado em tratar pacientes com deformidade. Então, acaba sendo um dos locais aqui no Brasil onde você tem mais tranquilidade de levar o seu paciente com deformidade de coluna, porque você sabe que você vai ter toda essa equipe multidisciplinar acostumada a tratar pacientes com deformidade de coluna, desde o início precoce, do adolescente e do adulto. Eu venho conversando com alguns médicos, professor, e tudo isso que você falou, né, sobre o hospital, assina embaixo, a gente vê, né, que isso acontece, e eu lembrei que eles têm uma capacidade, uma infraestrutura também para tração pré-operatória que eu não vi em nenhum lugar do Brasil. Pode falar um pouquinho sobre isso? São casos extremos que precisam de uma etapa, muitas vezes antes da cirurgia ou entre uma cirurgia e outra. Perfeito. Então, que é a tração com halo craniano. Então, lá na ACD, por exemplo, eles têm desenvolvido uma cadeira para as crianças que não andam, mas que consigam ficar fora da cama, porque ficam 6, 8 semanas internado com halo craniano, em que você vai aumentando progressivamente o peso dessa tração para diminuir deformidades e diminuir a invasão, o tamanho do procedimento cirúrgico que você vai fazer. Então, uma etapa fundamental, mais utilizada em crianças, mas que também é utilizada em adolescentes e em adultos, mas que a ACD também se especializou nisso. Então, ela tem hoje várias cadeiras de roda adaptadas a halo craniano, tem andador adaptado a halo craniano. Então, é um local que você consegue internar esse paciente que precisa desse tratamento pré-operatório, digamos assim, ou entre duas cirurgias. Que isso também é utilizado muitas vezes, o caso é tão grave que você aproveita o tempo cirúrgico, você vai colocar o halo, você coloca alguns implantes, faz algumas osteotomias para ter alguma flexibilização, em alguns casos muito rígidos, coloca a criança no halo, mas de novo, 6 a 8 semanas internado,
e aí depois termina a sua cirurgia. E lá é um dos poucos centros no Brasil que tem essa infraestrutura para tratar o paciente. No HC a gente também desenvolveu ali no Instituto de Ortopedia, no SUS, mas não com tantas vagas como a CD tem. Perfeito, muito legal. E, professor, falando um pouquinho da sua carreira internacional, eu sei que o senhor é membro do SRS, né? E me conta um pouquinho das suas atribuições, como é que você trabalha ali, o que é o SRS, né? Para o pessoal saber, porque é uma instituição de renome no tratamento da escoliose. Conta um pouquinho sobre a sua participação e o que é o SRS. Então, a SRS, a Scoliosis Research Society, é uma sociedade internacional para o tratamento das deformidades de coluna. Uma sociedade super séria, para você ter uma ideia, para a gente entrar na sociedade, você tem que ficar mandando os seus casos por 5 anos. Você tem que passar por uma série ali de fases ali para você se tornar membro da sociedade. E é uma sociedade que volta, então, todos os trabalhos, ela predispõe você a fazer visitas internacionais a outros centros para incorporar o que esse pessoal faz de melhor, aprender outras técnicas. Então, ela tem toda uma coisa dedicada à inclusão, então, principalmente de países da África, aqui da América Latina, de você desenvolver médicos que façam as técnicas que são feitas nos Estados Unidos, na Europa. Então, eles têm uma série de cursos, uma série de congressos, tem uma série de grupos que se reúnem para discutir tratamento conservador, tratamento cirúrgico, desenvolver novas técnicas, inovação. Então, uma sociedade muito boa de fazer parte. Eu tive oportunidade de passar por diversas grupos dentro dessa sociedade, tive oportunidade de ganhar prêmios e poder visitar médicos que são as maiores sumidades em cirurgia de deformidade, tive oportunidade de participar de um grupo deles lá de formação de lideranças, então eles pegaram jovens cirurgiões de coluna e estão fazendo isso a cada ano, então dando ferramentas de liderança para que esses médicos também se desenvolvam nesse aspecto de serem líderes regionais em seus países, em suas cidades. Que legal! E professor, a gente está chegando aqui ao final do podcast, tem muita bagagem. Então, com toda essa sua bagagem, né, como professor, cirurgião, estando em hospitais referência como a ACD, Sírio-Libanês, o HC, presidente da Sociedade Brasileira de Coluna, membro do SRS, qual o conselho que o senhor daria para um médico que está querendo fazer cirurgia da coluna? Bom, não tem nenhuma fórmula mágica. A fórmula mágica é estudar muito e se dedicar muito depois a aprender novas técnicas, a se desenvolver em cada uma dessas técnicas, ter persistência, porque você vai precisar de muito tempo, muita dedicação para se tornar um bom médico, um bom ortopedista, um neurocirurgião, um bom cirurgião de coluna. E vai ter que ter a vida inteira de dedicação, porque são pacientes que demandam muito, não só no pré, no intra, no pós-operatório. Então, que você tenha essa consciência de que você vai ter uma grande carga aí de estudo e dedicação para o resto da sua vida, mas que é sempre recompensador. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. A gente agradece demais. Queria agradecer ao nosso patrocinador, a Lógica, que é uma importadora de materiais cirúrgicos. E muito obrigado, professor. Eu que agradeço.